Alô pessoal, tinham me pedido para resolver o exercício 9 também da prova do primeiro semestre de 2019, tá? Então, vamos pensar. 9, leia o enunciado primeiro, né? É a última parte, tá? Que lida com dados em painel. Considerando o seguinte modelo do dados em painel, eu quero fazer um modelo para explicar a renda per capita do município I com a renda alfa 0 mais alfa 1, sendo transferências oriundas da união per capita, e dist é a distância do município em relação à capital, mais o termo de erro epsilon, dado aqui, né? Então são as variáveis, transferência, distância e termo de erro. O objetivo é avaliar como a distância à capital afeta a renda per capita do município. Caso eu estime com o modelo por efeito fixo, atingirei meu objetivo? Explique o motivo. Então é o seguinte, gente. O objetivo aqui dos dados em painel é a gente fazer o que? É você conseguir estimar por um MQO, né? Por um MQO. Mas toda vez que existe um dado em painel, né, a gente tem que lembrar, né? Geralmente existe o que? Existe esse fator aqui não observado, entendeu? Que pode ter relação com quem? Com as minhas covariadas, entendeu? E isso causa problema de endogeneidade. Por quê? Porque os fatores não observados mais o mi, gente, eles vão fazer parte do quê? De um termo de erro maior, entendeu? E esse termo de erro maior a gente pode chamar de VIT, entendeu? Ou seja, se A faz parte do termo de erro e A possui uma relação com as covariadas, então, gente, tem problema aí, entendeu? Por quê? Porque as minhas covariadas vão possuir relação com o termo de erro. Isso tem endogeneidade. Percebam que, assim, essa primeira parte do curso foi sobre, vamos, entre aspas, doenças econométricas, entendeu? Por exemplo, variáveis instrumentais era para lidar com endogeneidade, simultaneidade é um caso especial de endogeneidade, e agora voltamos com esse problema aí, entendeu? Porém, dados em painel, né? Com dados em painel agora. Então, então, gente, o que acontece? Se AI está causando problema, a gente tem que excluir ele, entendeu? Então existe diversas formas de excluir. Ou eu faço por primeiras diferenças, ou seja, eu subtraio y2 de y1, x2 de x1, xk de xk2 menos xk1 e por aí vai. E quando eu subtraio a de A é zero, então eu tiro A. Mas aqui o que ele fala? Ele fala, olha, eu quero estimar por efeito fixo. O que significa o efeito fixo? É a gente subtrair a equação de sua média. Ou seja, eu subtraio y de sua média, x1 de média de x1, xk da média de xk. Subtraio a média de A por A, que é zero. E subtraio o termo de erro por sua média também. Entendeu? Então veja, eu subtraí aqui, né? Subtrair, deixando o termo que é comum a esses dois é o próprio beta 1. Então o que acontece? A diferença do y com a sua média é o y trema. A diferença de x1 com média de x1 é o x1 trema. A diferença de xk com a média de xk é xk trema. A diferença de mi com mi, a média de mi, é o mi trema. Entendeu? Vejam, o cara que gerava o problema, que tinha uma relação com as covariadas e causava endogeneidade, sumiu. Demos um jeito de acabar com o cara, entendeu? O problema aí que causava tá sumido. Então é isso que a gente vai fazer. Então vamos olhar para o caso exposto. O que o caso exposto falou? Renda, transferência e distância. Por efeito fixo, subtraio de sua média. Subtraindo de sua média, que a gente, vamos pensar, ó. A renda menos a sua média vai dar renda trema, como y trema. Transferência menos a média de transferência, trema. Constante menos a média. Quem é a média da constante? É ela mesma, então zero. E agora é a distância, gente. A distância pode ser considerada uma constante? Sim, porque os municípios não mudam de lugar, não é? O município, ele não pode estar hoje na região sudeste e amanhã tá lá na região norte. E quinta-feira tá na região nordeste. E sexta tá na região norte. E sábado tá nos Estados Unidos. Não é assim. A distância é fixa, a distância é constante. A constante menos a sua média. A média da constante é sempre ela própria. Então some diste. Some diste. E aí o que vai acontecer?
Sumiu o dist, sumiu a constante e a diferença do termo de erro com sua média é o epsilon trema. Então eu vou atingir meu objetivo? Não. Por quê? Porque dist sumiu, gente. Eu queria ver como a distância capital afeta a renda per capita do município. Dist sumiu, não vou obter o meu resultado. Por quê? Porque toda a média de constante é ela mesma. E dist pode ser considerado uma constante, ok?